Oi, colega! Se tem uma coisa que nós nos perguntamos na nossa prática é: por que alguns padrões de comportamento se repetem tanto, mesmo depois dos pacientes passarem pela psicoterapia? Me conta se você já atendeu no seu consultório um paciente que parece ter o famosíssimo dedo podre. Aquele paciente que, por exemplo, escolhe parceiros que são abandonantes, ou amigos que nunca estão disponíveis, ou ainda, na outra polaridade, aquele sujeito super temeroso de ser trocado, de ser abandonado, tem um medo constante de perder a pessoa querida e, por causa disso, passa a ser controlador. Coincidências da vida? Coincidência? Acho que não! Não, colega, o furo é mais embaixo. Esse combo de comportamentos, sentimentos e forma de ver o mundo podem se relacionar com um esquema chamado abandono e instabilidade. E é com esse esquema que nós inauguramos esta nova série nesse canal. Cada vídeo vai detalhar um esquema, lembrando que os esquemas falam daqueles padrões profundos que influenciam a forma como nossos pacientes pensam, sentem e se comportam. No episódio de hoje, a gente vai explorar o esquema de abandono e instabilidade e entender como isso impacta o processo terapêutico. Mas eu costumo dizer, não basta aprender TE, tem que viver TE. Por isto, essa série reaproveita vídeos já vividos no meu Instagram. Do tempo lá que se fazia vídeos compridos, né? Do tempo que a pele estava outra, colega. Mas eles ficaram bons e trazem duas mensagens. Uma didática sobre esquemas e a outra um incentivo para que você olhe com carinho para o que você já tem de potente e reaproveite. O que é bom pode e deve ser honrado. Por isso, colega, essa série contará com esse Vale a Pena Ver de Novo. Muito bem, antes da gente começar a falar sobre esquema de abandono, eu esqueci de dar um detalhe nos vídeos anteriores a respeito de esquemas. Um esquema, ele pode ter valências diferentes para cada sujeito. Isso vai depender do quanto ele foi exposto àquela falta primária, o quanto ele foi reparado, o nível de temperamento, o ambiente que ele cresceu. Então, um esquema, ele pode ser um resfriado, uma gripe ou uma pneumonia. Para cada pessoa, ele vai ter um nível de valência. E hoje a gente vai falar sobre um esquema que é muito tristinho, que é o esquema de abandono. O esquema de abandono, ele tende a se formar nos nossos anos iniciais, então é muito comum as pessoas terem esse esquema constituído, mas não conseguirem ter um registro de memória da formação desse esquema, porque como ele é um esquema de primeiro domínio, ele pode acontecer ali do 0 aos 3 anos. E para contar a história desse esquema, eu vou pegar a história da Abby. A Abby está no livro Reinvente Sua Vida, mas eu dei uma inventadinha umas historinhas a mais, porque sabe como é que é, eu preciso me divertir também. Que demais! Então a Abby, ela foi uma criança que teve uma mãe com uma saúde muito debilitada que ia e vinha do hospital com muita frequência. E nos períodos que a mãe estava ausente, ela tinha cuidadoras que davam conta do trabalho com ela, enquanto o pai, que trabalhava muito, ficava fora. E ela teve uma instabilidade nesse vínculo, tanto com a mãe, que ora estava presente, ora não estava, tanto com as cuidadoras, que mudavam com muita frequência. A Abby foi uma criança muito colada na mãe, tipo chicletinho, onde a mãe ia, ela ia atrás. Mamãezinha, mamãezinha. E as pessoas tinham o costume de dizer que ela era muito amiga, muito vinculada com a mãe. Mas na realidade, quando a gente está falando de esquema de abandono, esse é um comportamento comum da criança. Porque como ela não sente consistência nesse vínculo, ela busca a presença o tempo todo para conseguir se sentir conectada. Ela tinha um bom vínculo com esse pai, embora esse pai não fosse tão presente fisicamente porque ele trabalhava muito. E aí aconteceu uma coisa muito triste na vida da Abby. Quando ela tinha 7 anos, o pai sofreu um infarto fulminante no trabalho. E morreu. E Abby lembra, tem o registro dessa memória dela sentadinha na janela, aguardando o pai voltar, e o pai nunca voltava. E essa é uma memória carregada de muito componente emocional para ela. Hoje Abby é adulta, tem 28 anos, e ela vem para psicoterapia porque ela está com problemas conjugais com o Kurt, seu marido. Kurt viaja muito a trabalho. Toda vez que ele viaja, ela tem um desespero de que ele vai embora. Ela chora muito, ele tenta consolá-la e quando ele sai, ela entra no ciclo de abandono. O ciclo de abandono é ansiedade, luto e raiva.
Então, logo que ele sai, ela fica muito chorosa, inconsolável. Sabe, criança que se perde na beira da praia e não acha mais a família e fica naquele desespero infantil. Jared, querido! Eu falei pra você não correr! Machucou, Jared! É uma característica do esquema de abandono. Essa sensação de desconexão e de abandono é sentido visceralmente de uma forma muito forte. E ela fica um tempo nessa emoção muito avassaladora de medo, de ansiedade, de tristeza, até que isso esvanece e ela entra num processo de luto, né? Ele não vai mais voltar, o relacionamento acabou, os relacionamentos não duram. Me mata de uma vez! Fica muito entristecida com isso, até que o Kurt volta. E quando ele volta, ela tem a terceira fase, que é a raiva desse ciclo. E aí ela briga com ele, fica zangada com ele pelo que ele fez ela sentir e ela passar. E adivinhe o que o Kurt faz? O Kurt se protege, ele se afasta quando ela se zanga com ele. E ela se sente como mais abandonada. Temos aí uma característica de escolha derrotista que promove a perpetuação esquemática. A tendência é que a Abby tenha essa ativação do esquema de abandono de uma forma muito mais contundente nas relações amorosas dela, como é com todo mundo. A relação amorosa, ela tende a ser um grande gatilho eliciador de esquemas, das nossas faltas primárias. Mas esse esquema também pode aparecer nas nossas relações de amizade, de uma forma menos robusta, mas pode aparecer. Eu costumo dizer que quem tem esquema de abandono tá sempre com a fita métrica, tá sempre medindo se o outro vai estar com ele. Se comporta, não olha pras meninas. É pra olhar pra mim. Então, se duas amigas postam uma foto no Instagram tomando um café no shopping antes da quarentena, obviamente, né? E ela vê essa foto, ela pensa, olha, não gostam mais de mim, não me convidaram, vi, os vínculos são assim mesmo. E nem passa pela cabeça dela a ideia de que as duas podem ter se encontrado por acaso, ou que foram negociar alguma coisa relativa a trabalho, enfim, né? Não necessariamente que aquele vínculo tá perdendo a força ou de que elas não têm mais interesse em manter aquela amizade. E com o parceiro amoroso, então, isso se agiganta. Na ausência, é um gatilho enorme. A Abby tá sempre esperando que ele não volte, que ele não queira mais. Mas isso também se elicia na presença, né? Às vezes o Kurt está ali do lado dela, eles estão, sei lá, no sofá, assistindo televisão e de repente ele fica aéreo. E quando ele fica aéreo, ela percebe essa desconexão e ela já começa a pensar. Ele quer ir embora, ele não aguenta mais esse relacionamento, ele já tá pensando onde é que ele vai morar e ela começa numa roda de pensamento que elabora uma história que justifica que aquele vínculo é instável e ele não vai mais ficar com ela. Então vocês têm ideia do nível profundo de sofrimento de quem tem um esquema de abandono muito robusto. Outra característica importante de infância do esquema de abandono é que ele pode vir junto com o esquema de dependência. Isso acontece em crianças que cresceram em famílias que a superprotegiam muito e não deixavam a criança ter autonomia para fazer as coisas. Então essa criança tem um abandono vinculado com a dependência. Quando em um relacionamento, essas pessoas têm muito medo de perder o relacionamento pela confirmação da não constância de vínculo e também porque precisam da pessoa. Então, esquema de dependência e incompetência, que a gente vai falar mais lá para frente, é muito comum ter um esquema de base de abandono. Já se tem abandono, não necessariamente tem dependência, porque pode ter o abandono puro e simples, porque houve uma conexão que se perdeu, como no caso da Abby. Essas pessoas, elas não precisam do parceiro por uma questão de dependência, mas elas têm uma expectativa de que aquele parceiro não vai estar mais ali para elas a qualquer momento, porque isso foi verdade na infância delas. E uma outra característica muito interessante dos esquemas é a química esquemática. Nós tendemos a nos sentir atraídos por pessoas que nos coloquem no mesmo lugar, na mesma sensação emocional de falta primária da nossa infância. Há uma tendência a escolher parceiros que apresentem alguma possibilidade de vínculo, mas não muita, né? Então, aquele parceiro meio Peter Pan, que não quer se vincular, que quer ser livre, ou aquele parceiro que mora numa cidade muito distante, ou aquele parceiro que ora é super intenso no vínculo e ora ignora. Então, vai haver uma química muito grande quando alguém com esquema de abandono encontrar um parceiro amoroso que possa colocar esta instabilidade no vínculo.
nós tendemos a escolher pelas nossas faltas. Então, entender os nossos esquemas é muito importante para que a gente possa acolher a vulnerabilidade da criança que mora dentro de nós e para que a gente possa fazer escolhas não tão autoderrotistas ao longo da vida. Espero ter sido clara, ter me feito entender. Esse é um esquema bastante comum do primeiro domínio, bastante sofrido. E se você que está assistindo esse vídeo tem esquema de abandono, eu queria te dizer que tem saída. Com a psicoterapia, com o autoconhecimento, a gente consegue descobrir formas de hipoativar esse esquema. A gente não consegue curar um esquema porque ele tem um armazenamento límbico, a gente não consegue tirar dali esse registro, mas a gente consegue desligar ele e mandar para o iCloud. Fica lá aquele arquivinho que a gente não quer abrir mais. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui ou me manda um direct que a gente conversa, certo? Obrigada por ter estado até o fim comigo e